No primeiro reinado, o país era governado por Dom Pedro I, que abdicou do poder em 1831 e foi embora do Brasil, deixando seu filho Dom Pedro II no país com apenas 5 anos de idade. A Constituição dizia que para o herdeiro assumir o trono ele precisaria ter no mínimo 18 anos, então ele não pôde assumir sua posição como príncipe regente e assim foi instaurado o período regencial. Nesse período, que se iniciou no ano de 1831, o Brasil iria ser governado por regentes provisórios até que Dom Pedro II completasse seus 18 anos. Mas no ano de 1840 foi instaurado o golpe da maioridade, marcando o fim do período regencial e dando início ao segundo reinado, com Dom Pedro II sendo coroado como imperador aos seus 14 anos. Por volta de 1834, a educação era tratada como gasto e não investimento. Sendo assim, o quadro escolar encontrava-se fragmentado em aulas avulsas de filosofia, francês, comércio, retórica e geometria, espalhadas por todo o Império, as aulas régias originárias da Reforma Pombalina, e isso compunham o ensino militar e civil, profissional e artístico do Brasil. Para resolver isso, o governo do Brasil resolveu implantar o ensino mútuo ou método lancasteriano, também chamado monitorial, que surgiu na Inglaterra com Bell e Lancaster nos fins do século XVIII. Esse método consistia em utilizar monitores, isto é, alunos mais adiantados como auxiliares do professor. O método foi incorporado a um sistema racionalizado de organização da escola, envolvendo técnicas didáticas, arranjo de sala de aula com dimensões adequadas para 100 ou mais alunos e uso de materiais de ensino apropriados. No Brasil, os resultados do ensino mútuo não foram os esperados. O método lancasteriano não vingou, pois faltavam prédios adequados e material didático de professores. O ano de 1838 marcaria o fim da história do ensino mútuo na capital do Império. Em muitas províncias, ele continuaria a ser aplicado até cerca de 2 décadas depois. O governo central estava sobrecarregado com a centralização excessiva de poder e mostrava-se incapaz de cuidar e de organizar toda a instrução pública. Era chegado o momento de o governo central dividir as responsabilidades do ensino com as províncias. Então veio o Ato Adicional à Constituição do Império, em 12 de agosto de 1834. Ele estabelecia que o governo central ficava encarregado dos estudos primários e secundários, apenas do município da corte. A responsabilidade de criar e manter as escolas passariam a ser somente das províncias, e não mais do governo central. As criações das escolas normais, que eram as escolas que faziam a formação dos professores, também passam a ser responsabilidade das províncias. As províncias ficam proibidas de criarem cursos de nível superior, isso ficaria a cargo somente do governo central. E o poder central passa a supervisionar o ensino público secundário oferecido pelas províncias. Com isso, a população em geral tinha acesso dificultado à instrução pública nas províncias, pois as mesmas não contavam com o apoio financeiro do governo central. Então, quando conseguiam oferecer escolas, elas podiam não ter uma qualidade adequada, posto que a província escolheria quais as matérias ofereceriam, a duração do curso, entre outras coisas. A partir do Ato Adicional de 1834, o panorama de educação secundária começou a modificar-se. Visando criar condições para que a reforma do ensino desse certo, foram surgindo os primeiros liceus provinciais, que eram estabelecimentos de ensino secundário, graças à reunião de disciplinas avulsas existentes nas capitais das províncias. Os mais importantes eram o Ateneu do Rio Grande do Norte, o Liceu da Bahia, o da Paraíba e o Colégio Pedro II. Este último era um centro formado de professores aos moldes dos colégios franceses, que exigia 7 anos de estudo para conferir o diploma. Esta instituição, segundo o imperador, serviria de modelo aos governos provinciais. Os meninos estudavam aquilo que era indispensável para as carreiras que eles seguiriam no futuro: latim, retórica, aritmética, geografia, história mundial e sagrada, gramática portuguesa, francês, um pouco de inglês e às vezes música e desenho. Praticava também a boa caligrafia, que era uma arte muito apreciada pela elite. Quando o menino completava seus estudos secundários, por volta dos 15 a 16 anos, era preciso ir para os cursos superiores. As opções de formação não eram tão variadas, mas cursos como Direito e Medicina já tinham um grande prestígio social. Já as meninas aprendiam gramática portuguesa, francês, um pouco de inglês, música, matemática básica e uma série de habilidades consideradas indispensáveis para uma mulher na época: dança, canto, trabalhos manuais, administração do lar e culinária. A religião era algo que perpassava todo o currículo. O objetivo dessa modalidade de educação feminina não era abrir espaço para que a mulher tivesse uma carreira no futuro, mas simplesmente qualificá-la melhor para o casamento, tornando-a uma noiva mais atraente no competitivo mercado matrimonial.
Os cursos superiores nem eram uma opção para elas. Com exceção de uns poucos indivíduos pertencentes aos estratos médios, a maioria da população ou não podia custear a vida escolar ou não podia abrir mão do trabalho para se dedicar ao estudo. No final do Império, em 1889, o quadro geral do ensino era de poucas instituições escolares, com apenas alguns liceus provinciais nas capitais, alguns colégios instalados nas principais cidades, cursos normais em quantidades insatisfatórias para as necessidades do país e alguns cursos superiores que garantiam o projeto de formação de médicos, advogados, políticos e jornalistas. Fora o grande abismo educacional entre a maioria da população brasileira, onde quem tinha dinheiro conseguia estudar e quem não tinha não conseguia.